Olá, queridos irmãos e irmãs do estado de Goiás, a paz de Jesus, tudo bem? Eu sou a Candice, coordenadora nacional do Ministério de Música e Artes, e hoje, a pedido do Vicente, estou aqui para partilhar com vocês sobre o poder do louvor. Nós, ministros de música e artes do movimento da renovação carismática, somos ministros do louvor a Deus. Por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz em nossa vida. E eu queria convidar para que a gente pudesse iniciar essa pregação. Aí pedimos o auxílio do Espírito Santo de Deus sobre mim, sobre cada um daqueles que estão escutando essa pregação agora. Nós pedimos o Teu Espírito Santo, Pai, para nos conduzir a nossa fala, conduzir o nosso coração, o nosso pensamento, para que de fato, Senhor, a Tua vontade se concretize e que nós reconheçamos a cada dia, Pai, que Tu és o Rei da nossa vida, Tu és o Rei do nosso ministério, Tu és o Rei da nossa missão. Por Ti e para Ti são todas as coisas. E nós pedimos a intercessão da nossa mãezinha querida, para que ela possa ir passando à frente e nos auxiliando, pedindo mesmo a intercessão para que ela abra as portas do nosso coração e assim nos conduza mesmo à vontade do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já peço desculpa para vocês um pouquinho pela minha voz que está um pouco falha. Estou me recuperando de uma gripe, mas graças a Deus, já estamos bem aqui em casa. Estava eu e minha filha nessa situação, mas a minha voz ainda está um pouquinho falha, viu? Então peço um pouquinho a compreensão de vocês por isso. Bom, queridos irmãos, o poder do louvor. Amados, nós precisamos compreender que o louvor, ele é uma das características principais de todos os servos da renovação carismática católica, porque ele é o fruto da vida no Espírito Santo de Deus. Quando a gente conhece o Senhor, quando a gente prova do amor de Deus, a nós não resta outra coisa a não ser louvar a Deus. Engrandecer esse Deus maravilhoso, aquele que nos proporciona a nossa vida, aquele que nos proporciona cada dia da nossa vida, e por aquilo que Ele é, o louvor por excelência, nosso Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, soberano, poderoso. Então o louvor, ele é o reflexo da vida no Espírito Santo de Deus. Então todos nós, que temos aí o movimento da renovação carismática, que vive o batismo no Espírito Santo, todo aquele que vive o batismo no Espírito Santo, que experimentou essa graça do Senhor, esse amor de Deus derramado nos nossos corações, a nós resta então o louvor a Deus, o engrandecimento desse Deus maravilhoso, Então, eu queria começar partilhando com vocês que o louvor, ele é o fruto da vida no Espírito Santo de Deus. Por isso, todos nós somos ministros do louvor, porque o nosso canto precisa ser verdadeiro, precisa de fato enaltecer aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz na nossa vida. E o que seria então o louvor ali pela denominação no catecismo da Igreja Católica? O que o catecismo da Igreja Católica vem dizer para nós sobre a oração de louvor? O louvor, ali no catecismo, no parágrafo, eu acabei esquecendo de dizer, no parágrafo 2639, a oração de louvor. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Canta-o pelo que Ele mesmo é. Dá-lhe glória, mais do que pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Queridos irmãos e irmãs, o nosso louvor
é o louvar a Deus por aquilo que Ele é. Nós sabemos que a gente pode louvar a Deus também, né, por aquilo que Ele faz na nossa vida, porque Ele providencia em todas as circunstâncias, em todas as necessidades, mas porque Ele é o Deus da nossa vida. Porque Ele é de fato o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Então, a gente, né, se fosse colocar ele didaticamente, então isso seria o conceito ali do louvor, e a gente poderia dizer que a gente pode louvar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Por aquilo que Ele é, por excelência, Deus, porque Ele é Deus Criador, Deus soberano, Deus poderoso, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele faz na nossa vida, por todas as criações de Deus, né, por todas as providências dEle, né, Ele nunca nos deixa faltar aquilo que nos é necessário, nunca nos deixa faltar aquilo que nos é necessário. Lá em 1 Coríntios 8, vai dizer assim, 1 Coríntios 8, capítulo 8, no versículo 6, vai dizer: mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também. Queridos irmãos e irmãs, às vezes a gente, né, pode até pensar, puxa, mas diante de todas as dificuldades, diante de todas as tribulações que a gente vem enfrentando, principalmente aí decorrente dessa situação de pandemia que a gente vem atravessando, muitos irmãos começam a louvar a Deus e ali de repente já faltam as palavras, porque pode ser que a gente tenha colocado a nossa confiança nas dificuldades, nas estatísticas, nos noticiários da televisão, na vacina, ou, né, enfim, naquilo que está fora. Não estou dizendo que Deus não providencia essas coisas, não, né? Mas é necessário que nós compreendamos que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, do qual procedem todas as coisas e para a qual existimos. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Deus Criador, Ele é quem faz, né, quem dá o sopro de vida a cada um de nós. Portanto, nossa vida precisa ser um verdadeiro louvor a Deus, né? Então, quando a gente está numa situação de alegria, a gente costuma muito louvar a Deus e agradecer por aquilo que Ele faz na nossa vida, né? Então a gente fala: Senhor, obrigada por essa providência, obrigada por essa libertação, e como elas são inúmeras, né? A gente não tem como identificar, porque a cada dia da nossa vida, o nosso respirar, todas as providências, até mesmo na nossa alimentação, o Senhor não nos deixa faltar aquilo que nos é necessário. Aquilo que nos é necessário, o Senhor, Ele não nos deixa de providenciar. Mas a gente tem esse costume de louvar a Deus, né, diante dessas situações de alegrias, diante dessas situações de providências. E quando a gente está atravessando uma situação de tribulação, a gente tem essa dificuldade muitas vezes de louvar a Deus, de reconhecer o senhorio dele na nossa vida. Porque a gente está tendencioso a olhar então ali a dificuldade, aquilo que nós estamos atravessando. E o Senhor, Ele vem nos convidar a retomar o nosso olhar ao céu, a retomar o nosso olhar unicamente para Ele, a devolver o lugar que pertence a Ele na nossa vida. As situações de tribulações e dificuldades, queridos irmãos, elas são para nos lapidar, para nos santificar. Nós sabemos que diante das situações de tempestades, a gente, né, ora e pede, clama ao Senhor. Então a gente tem nessa situação uma chance de estar mais perto de Deus. Mas não só por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. É reconhecer que Deus está em nossa vida, mesmo nas situações de tribulação. Queridos irmãos e irmãs, né, nessa situação que a gente está atravessando de pandemia, com ou sem pandemia,
Deus continua sendo Deus. E às vezes a gente olha para essas situações e olha para um lado, tem situações que a gente vem atravessando de tristeza, com a perca de entes queridos, perca de familiares. Mas o Senhor é o soberano sobre todas as coisas. A nossa vida pertence ao Senhor. A vida dos nossos entes queridos pertence ao Senhor. Porque dele procedem todas as coisas para o qual existimos. A gente precisa ter isso como verdade da nossa vida. Reconhecer que Deus é o soberano, é o Criador, é o Deus da nossa vida. Ele não nos deixa faltar aquilo que nos é necessário. Muitas vezes a gente, por querer louvar a Deus apenas por aquilo que Ele faz na nossa vida e não reconhecer de fato que Ele é o soberano da nossa vida, mesmo nas dificuldades e nas tribulações. Então a gente fica querendo que Deus faça sempre o que a gente quer que Ele faça. A gente não permite com que Ele seja o rei. A gente não permite com que Ele tome o controle das coisas. Porque a gente insiste em querer que Ele faça o que a gente quer. De tão apegado àquilo que Ele faz na nossa vida, de tão tendencioso que nós somos de querer louvar a Deus apenas pelo que Ele faz na nossa vida. Por todos os momentos de alegria, por todas as providências. Nós precisamos render o nosso coração a Deus e devolver o lugar que pertence a Ele na nossa vida. Ele é o Rei. Ele é o soberano. Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem tudo o que nos é necessário. Então Ele nos permite muitas vezes as situações de dificuldades para que nós nos acheguemos mais ao coração dEle. Para que a gente eleve o nosso olhar ao céu e reconheça que sem Ele nada nós podemos. Ali, eu também quero convidar vocês a abrir a palavra de vocês lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 19 seguintes. Vendo seus amos que se lhes esvaecer a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao foro, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam de um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros o escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disse-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo,
tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a família. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhe à mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Queridos irmãos e irmãs, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dessas tribulações, dessa prisão que Paulo e Silas estavam sofrendo, o que eles fizeram naquela noite em que eles foram açoitados e presos? Eles louvaram a Deus. E olha o poder do louvor. É o reconhecimento mais imediato de que Deus é Deus. Então, o Senhor, ele manifesta a sua glória através do louvor. É muito grande isso, é muito gigante, é um Deus de amor imenso, né? Um Deus poderoso. Quando nós devolvemos a Deus o lugar que pertence a Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, e muitas vezes, né, como eu estava partilhando ali com vocês, a gente tem essa tendência de querer se colocar no lugar de Deus e achar que Deus tem que fazer o que a gente quer. Né? Então, quando a gente devolve a Deus o lugar que pertence a Ele e reconhece o poder de Deus, reconhece a glória de Deus, Ele age, Ele faz o que Ele quer. Porque nós permitimos com que Ele faça. Nós reconhecemos a sua glória e devolvemos a Ele o lugar que pertence a Ele. Então Ele faz acontecer aquilo que Ele quer. E quantas vidas, né, são alcançadas pelo reflexo da ação de Deus na nossa vida. Quando Paulo e Silas, eles louvam a Deus, eles cantam a Deus, como diz o catecismo, né? Cantam-o pelo que Ele mesmo é. Reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus na nossa vida. O carcereiro é alcançado. A família dele é convertida. Porque aquele louvor era um louvor sincero, de corações que reconhecem a grandeza de Deus. Assim como Santa Cecília, padroeira, né, dos músicos. A gente canta muitas vezes, né, ouve as histórias dos santos, canta muitas vezes e pede a intercessão dos santos como algo belo, mas, queridos irmãos, é belo, mas é real. Santa Cecília, né, ela entoava a Deus os cantos de todo o coração, com a verdade do coração dela ao coração de Deus. Santa Cecília, assim, quando entoava cantos e hinos de louvor a Deus, ela alcançava outros corações também para Deus. Porque as pessoas que ouviam o canto de Santa Cecília, assim como aqueles que ouviram ali os hinos de Paulo e Silas, eles foram tocados, porque eles reconheciam a verdade daquele Deus que habitava no coração de Paulo e Silas. As pessoas que tinham um encontro ali com o canto de Santa Cecília, eles reconheciam a Deus pela verdade expressada no canto de Santa Cecília. Queridos irmãos e irmãs, e nós somos ministros de música e artes, ministros de louvor, com a nossa arte. Eu digo que a nossa vida, ela precisa ser um reflexo, né, da ação de Deus. Portanto, a nossa música, o nosso canto, a nossa dança, o nosso teatro, ele precisa revelar a verdade, a sinceridade do nosso coração, o intuito do nosso coração de elevar a Deus hinos de glória, porque a glória pertence a Ele. Mesmo nas tempestades e mesmo nas tribulações. Te louvo em verdade, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança.
A gente canta muitas vezes isso, mas não deixa com que, de fato, isso seja uma verdade na nossa vida. Nós precisamos devolver a Deus o lugar que pertence a Ele. É confiar naquele que de fato é a nossa esperança. É olhar para o Senhor de todo o nosso coração e reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Eu digo aqui, é o Senhor do nosso ministério, é o Senhor do nosso serviço, mas é o Senhor da nossa vida. Às vezes nós temos a tendência, né, de buscar ali o serviço do nosso ministério de música, pela dança, pelo teatro, mas nós precisamos buscar por Deus. A nossa música, ela precisa expressar a verdade, né? Que nós queremos que a nossa vida seja um agrado a Deus. Então, né, ali na nossa, em cada ministração, em cada canto, em cada dança, permita-se, né? Permita com que Deus seja o centro, de fato. A gente canta tanto isso, né? Tu és o centro da minha vida, mas nas situações de aflições a gente tem essa tendência em querer olhar para as nossas próprias forças, caminhar com as nossas próprias forças. Lá em Filipenses 4, né, Filipenses capítulo 4, dos versículos de 4 a 7, vai dizer: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Queridos irmãos, não é alegrai-vos nas vossas próprias forças, não alegrai-vos apenas pelo serviço que você pode oferecer a Deus, alegrai-vos no Senhor. É como se dissesse, né, alegrai-vos, porque a confiança está enraizada em Deus, porque Ele é o centro. Esse Deus de amor imenso, né, que nos providencia tudo o que nos é necessário. Repito, né, mais uma vez, não aquilo que nós às vezes desejamos e queremos, mas o que nos é necessário para sermos santos, para sermos salvos. Ele não nos deixa faltar o que é necessário, ainda que muitas vezes falte o que nós estamos pensando que nos é necessário. Mas Ele sabe o que nos é necessário. E nós precisamos devolver a Ele o lugar que é dele na nossa vida. Assim como Nossa Senhora, né? Quando Nossa Senhora recebeu ali o chamado, que o anjo apareceu para ela, e ela foi ali chamada para ser a mãe do nosso Salvador. E aí Nossa Senhora, né, teve ali aquela situação em que ela até falou, mas como se dará isso? Numa atitude de apreensão, né, de como isso vai se dar, mas não de desespero. Entende? A gente pode muitas vezes, né, atravessar situações de tristeza, mas não de desesperança. Situações que nos levam até aos medos, né? Tanto é que o Senhor repete isso várias vezes na sua palavra. Não tenhais medo, acho que mais de 365 vezes, para nos dizer a cada dia, não tenhais medo, pois eu sou o teu Senhor. E assim como Nossa Senhora que recebeu aquele chamado, e pode ser que naquele momento ela teve nessa situação de apreensão, mas como se dará isso? Porque eu não conheço homem algum. Então o anjo, né, já tranquiliza Nossa Senhora, mas descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele não nos deixa faltar aquilo que nos é necessário. Nós é que precisamos deixar com que Ele faça o que Ele quiser na nossa vida e reconhecer que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é o Rei da nossa vida. Ele é o Rei do nosso ministério, Ele é o Rei do nosso serviço, Ele é o Rei, Ele é a fonte de todas as coisas. É Ele que é o nosso Criador, dele que provém todas as coisas e para Ele é a nossa vida também. E Nossa Senhora,
depois que ela recebe esse chamado, ela vai a visitar ali a sua prima Santa Isabel. E aí São João Batista, né, estremece ali no ventre de Santa Isabel e Nossa Senhora vai então proclamar, que eu queria convidar todos vocês a lerem também comigo, a cantar esse hino tão lindo, que é o Magnífica de Nossa Senhora, que está lá em Lucas 1, dos versículos 46 e seguintes. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva, para a humildade da sua serva. Só um coração humilde, queridos irmãos, né? Já estou até fazendo um parênteses aqui. Só um coração humilde, que reconhece a sua pequenez, é capaz de reconhecer a grandeza de Deus. Porque olhou para a sua pobre serva, para a humildade de sua serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Queridos irmãos, que é exemplo de Nossa Senhora, a nossa alma glorifique ao Senhor, nosso Deus e nosso Salvador. Nesse momento eu queria te convidar a ir se rendendo mesmo na presença do Senhor e declarando mesmo que Ele é o Rei da tua vida, Ele é o Rei da tua casa, Ele é o Rei da sua família, porque Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Senhor de todas as coisas, do qual procede a nossa vida, Pai, o sopro de vida, do qual procede toda a criação. Tu és o Deus Criador, Deus do universo, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te rendemos glórias, 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 porque Tu és o Deus Salvador. Tu és um Deus de misericórdia, Senhor, Deus de bondade. A Ti toda honra e toda glória, Senhor. Nós Te louvamos também, Senhor, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, por todas as Tuas providências. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes a gente tem essa tendência em querer olhar por aquilo para o lado negativo, mas para aí para pensar aí, traz aí no teu coração quantas são as coisas boas que o Senhor providencia na tua vida. Nesse tempo de pandemia em que a gente tem essa tendência em olhar ali para as aflições e as dificuldades, erga teu olhar a Deus. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor providencia na nossa vida. Porque até aqui o Senhor nos ajudou e nós cremos que assim o Senhor continuará fazendo, porque Tu és o Rei da nossa vida, Tu és o soberano, Senhor, sobre todas as coisas, Tu és. Glórias e louvores a Ti, Senhor, glórias e louvores a Ti. Queridos irmãos, e eu queria convidar vocês também a orar junto comigo no Salmo 8, a glória do Criador nos esplendores da criação. Abre a sua Bíblia aí, para que você possa acompanhar comigo e assim a gente louvar ao Senhor de todo o coração, esse Deus de amor imenso,
aquele que nos provê todas as nossas necessidades, aquele que sabe do que nos é necessário. Porque Ele que nos concede tudo, Ele nos concedeu a nossa vida, Ele tem a vontade perfeita para cada um de nós. Salmo 8. A glória do Criador nos esplendores da criação. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Da boca das crianças e dos pequeninos, queridos irmãos, da boca daquele de coração pequeno, dos corações humildes, dos corações sinceros, verdadeiros, sai um louvor que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes, que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles? Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos. De glória e honra os coroastes. Deste-lhes poder sobre as obras de vossas mãos, vós lhes submetestes o universo, rebanhos e gados e até os animais bravios, pássaros do céu, peixes do mar, tudo o que se move nas águas do oceano. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Querido irmão e irmã, com os olhos fixos no Senhor agora, repita isso e vai deixando com que isso seja o seu verdadeiro louvor. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Senhor, mal conseguimos palavras, Pai, para descrever a tua grandeza, Senhor, mas nós queremos te louvar de todo o coração, porque tu és o nosso Deus. Tu és o Deus Criador, Tu és o soberano sobre todas as coisas, Pai. Aquele que nos provê tudo o que nos é necessário, Senhor. O Deus da nossa vida, a fonte da nossa vida, a fonte da alegria, da verdadeira paz, Senhor. Só em Ti repousa o nosso coração, Senhor, somente em Ti, porque Tu és a fonte de vida, Tu és a fonte, Senhor, de todas as coisas. Nós queremos render a Ti, Senhor, neste dia, o nosso mais sincero e puro louvor, Pai, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és, Senhor. E eu queria poder ir encerrando esse momento aqui também, mesmo com a voz falha. E também vou fazer uma coisa que eu quase não faço em público, que é tocar violão. Peço até para vocês, né, que vão desculpando aí essa pequenez e as falhas, mas é de todo o coração. Dar a Deus aquilo que a gente pode de melhor no dia de hoje. O que é que você pode doar a Deus em louvor e adoração de melhor no dia de hoje? Porque é a tua vida. Deus sabe de todas as coisas. E existe esse canto que vai falar sobre isso. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu. Esse canto ele fala muito ao meu coração, né? Do louvor mais sincero do coração, de olhar para Deus, fixar o olhar para o alto e poder mesmo adorar o Senhor de todo o coração, louvar o Senhor de todo o coração. Por isso, queria te convidar a orar comigo também com essa canção, que vai falar assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação.
Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, desde o início, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Canta! Quão grande és tu, quão grande és tu. Canta pra Ele. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma, pra encerrar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Canta! Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande é o Senhor. Deus te abençoe, querido irmão e querida irmã. Louvemos sempre ao Senhor, o Rei da Glória. Deus te abençoe.